Olá para você, seja muito bem-vindo ao nosso Descomplicando a Bariátrica. Hoje temos um parceiro, não é não, doutor Mário? Chamar mais um aqui para ajudar a gente, né? Para reforçar o time. O cara é bom, viu? O cara é bom. E o não é pessoal brincadeira, tá mandando não. as perguntas, muitas dúvidas legais, não é? Bastante Logo coisa. nós vamos fazer um episódio só respondendo as perguntas de vocês. Combinado, gente? Então, continua acompanhando, deixa o seu like, compartilha, manda pro seu amigo. Dá aquela moral pra gente. O cara é bom, o cara é bom. Não, mas esse cara aqui é fera também, viu? Ó, eles são amigos nem faz tanto tempo assim. Não, né? foi ontem, né, Flavião? Ontem, Fizemos foi faculdade ontem. A gente se formou juntos, né, em Catanduva, né? Mas o Flávio, ele tem uma história interessante. O pai dele... Antes disso, apresente seu amigo. Esse aqui é o Dr. Flávio Pirozzi, endocrinologista, Meu médico também. Referência em endocrinologia aqui em Rio Preto e no Brasil inteiro. O cara apresenta aula no mundo inteiro. É fera mesmo. Esse é fera. Esse é fera. Então, assim, eu tava falando que é curioso porque eu tenho um outro fera, que é o pai dele, que opera comigo. Eu falo assim, mas como é que teu filho não virou cirurgião, rapaz? E eu virei. Então, fala um pouquinho aí, Flavião, da tua história, da tua trajetória aí, da época que a gente estudava junto lá. Só não vai contar os podres daqui. Não, isso a gente pula, é porque se ele né? falar de mim, eu vou falar dele. Então tá tudo certo. Né? Então, assim, eu falo que eu tenho um grande conflito de interesse porque o Mário é meu companheiro de turma, né? A gente, amigos aí, não vou falar quantos anos, né? Deixa quieto isso daí. Bastante, desde 2001. 2001. E, assim, né, como o Mário falou, meu pai sempre tentou me empurrar para cirurgia, né? Mas realmente não teve jeito. Eu acho que... Eu me lembro mais ou menos no segundo ano de medicina, quando eu aprendi a fisiologia, né, do sistema endócrino, meus olhos brilharam e daí para frente praticamente eu poucas vezes mudei de ideia. Cheguei às vezes a cogitar alguma coisa. Nas férias, né, meu pai sempre me empurrava para dentro do centro cirúrgico, de vez em quando, mas não teve jeito, né? Aí eu acabei fazendo, né, depois da faculdade, clínica médica e, posteriormente, endocrinologia e metabologia. Rapaz, e eu cada vez que eu olhava aqueles slides, aquelas alças assim, mostrando, esse hormônio faz isso, faz aquilo, faz um monte de seta, vixe, é cirurgia mesmo. O negócio é operar. Você vê, né? A mesma faculdade, duas pessoas completamente diferentes, um gentleman e outro aqui. Né? Não dá nem pra... Bom, vocês vêm acompanhando os episódios, vocês estão vendo como é que é o sistema. Doutor, eu gostaria de começar perguntando para o senhor, começar o nosso papo, antes da pessoa chegar aqui, ela passa aqui? Porque com essa pessoa aqui, foi exatamente assim. Veio aqui primeiro para depois vir aqui. Hoje a cirurgia bariátrica ela tem as suas indicações, né? A gente pode até discutir isso daí, né? Mas eu falo que antes das indicações, né? Ela tem existe uma orientação, né? Que é uma orientação que é praticamente usada no mundo inteiro e aqui no Brasil a gente segue a mesma linha, né? Que seria o fato que o paciente ele tem que ter, né, uma doença, que é a doença chamada obesidade, por pelo menos 5 anos, e ao menos 2 anos, né, de tratamento clínico, né, com ou sem remédio, né, independente, e que esse tratamento clínico não traga um sucesso em relação à perda de peso e também a melhora da qualidade de vida, da saúde do paciente. E se esse paciente se encaixa, né, dentro dos valores, né, do índice de massa corpórea, né, ele pode ser um candidato à cirurgia bariátrica. O que a gente estava falando é justamente isso. Assim, a cirurgia ela não pode ser o primeiro tratamento. Exato. A gente tem que tentar outras formas primeiro para depois a gente partir para a cirurgia, né? Então, assim, esse acompanhamento com o endócrino antes de chegar na cirurgia bariátrica ele é fundamental. Porque se a gente entender que o paciente ele já tentou de tudo mesmo, ele fez certinho e não conseguiu, aí a gente parte para a cirurgia, né? É que tem gente que já chega lá, tô acima do peso, já quero operar. Não é o ideal, né, Flavião? Exato, realmente não tentou, não usou nenhuma medicação, né? E eu falo, né, eu acho que é uma questão, eu acho até de aprendizado, né, para o paciente, exatamente, né? Porque isso é uma mensagem que eu tento falar muito para os pacientes, né, que a gente faz as
avaliações pré e pós-operatórias, né? Que a obesidade é uma doença crônica. Né? E aí eu quero só chamar a atenção para você, a gente leva muita pedrada, né? As pessoas falam, não, obesidade não é doença. Tudo bem, o que a gente falou lá no primeiro episódio, você se amar, você se gostar, se achar bem do jeito que tá, mas não dá para romantizar a obesidade, né, doutor? Não dá. A obesidade hoje está sacramentado, é um problema crônico de saúde, né? Eu gosto bastante de falar isso para os pacientes. Como toda doença crônica, não existe cura, existe controle, né? E a gente tem que lembrar que, como toda doença crônica, ela pode ser progressiva, né? E mesmo que você controle ela, você baixa o peso, né? E está num peso legal, se você der uma vacilada, ela pode recidivar, ela pode voltar, né, ao estágio que estava. E como eu falei, isso é um aprendizado para o paciente, porque a partir do momento que você pega um paciente que, mesmo que ele tenha indicação para fazer uma cirurgia bariátrica, mas ele nunca fez uma mudança de estilo de vida, ele nunca mudou a alimentação, ele não pratica exercício, nunca tentou tomar uma medicação junto, né, para tentar, né, ver se ele consegue ter êxito, né? O cara vai para a cirurgia achando que, tipo, beleza, né, vou fazer a cirurgia e acabou. É sempre aquele perfil que sempre fala assim, mas você fala, vai fazer atividade, mas eu não posso porque eu tenho que trabalhar. Mas eu nunca tomei remédio. Mas eu não tomo remédio. Ixi, eu não vou. Mas você tem que fazer uma alimentação assim. Mas isso aí não dá certo. É sempre o que nega tudo, né? Sempre tem um obstáculo, sempre tem um obstáculo. Esse aí, ele já vai na crença que fala assim, isso aí nada vai dar certo. Se eu operar, resolve. E aí ele vai continuar negando o resto. Ele vai continuar fazendo errado. E ele vai ganhar peso. Ele vai perder peso e vai voltar a ganhar. Exatamente. Né? É o que a gente vê a longo prazo, exatamente, né? Eu falo... essa semana mesmo, né, teve um caso, né, desse. Não foi sua paciente, né, de outro colega cirurgião. Ela voltou... acho que 8 anos depois que eu dei a carta da cirurgia. E todo paciente que eu faço a carta, eu falo... volta, né? Vamos acompanhar. 8 anos depois, ela praticamente está ao mesmo peso que ela estava antes da cirurgia. Não, gente, foi assim. Eu tô falando que foi assim comigo pelo seguinte, o Dr. Flávio me acompanha também há bastante tempo. E eu tinha muita dificuldade, né, primeiro que eu trabalhava em televisão, então eu tinha muita dificuldade. Cada dia eu estava no horário. Aí eu marcava médico de manhã, me colocavam para trabalhar de manhã. Aí eu marcava alguma coisa à tarde, era à tarde que eu estava trabalhando. Então eu tinha que desmarcar, minha vida era uma loucura. A pandemia piorou muito, porque eu entrei no estado depressivo, enfim. E aí foi o boi com a corda toda. E assim... mas eu tentei muito, né, doutor? Tentei aquelas... A gente não vai falar o nome para não fazer propaganda de graça. Medicamento. Ele pode falar o medicamento. O nome genérico. Aquelas injeçõezinhas que são caras. Sim. Pra caramba. Tentei algumas outras medicações. Gente, quando a gente fala em medicação, vale lembrar, não é aquela medicação que você vai lá no Mercado Livre e tá dizendo assim, emagreça tantos quilos. Isso aí não é disso, compra tá? Fórmula. Pelo amor de Deus. Exatamente. Você não tem... É uma coisa importante, né? Eu acho que aproveitar o momento e falar, né? Muita coisa está sendo vendida na internet, né? E a gente teve um exemplo de alguns anos atrás, inclusive um colega nosso, endocrinologista, participou dessa investigação, se eu não me engano, em Florianópolis. Eles pegaram remédios naturais que estavam sendo vendidos na internet e a hora que eles foram avaliar o que tinha realmente lá dentro, né, existiam remédios para tratamento da obesidade em doses maiores do que deveria e inclusive remédios associados que não poderiam estar associados, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. E aqui, já que o senhor abriu, eu vou abrir uma situação que aconteceu comigo, que eu acho, claro que não vou citar nomes, nada. Procurei um médico renomado e tudo mais, e ele falou, eu falei, doutor, e a receita? Ele falou, não, você não tem acesso à receita, a farmácia é quem tem acesso à receita. A farmácia me ligou, falou, posso fazer os medicamentos do fulano de tal? Eu falei, pode. E aí, quando peguei, eram nomes assim, YW214, umas coisas que eu não entendia muito bem. E aí, outros amigos médicos até que foram em casa falavam assim, não, isso a gente não é possível, a gente não fez medicina, porque ninguém conseguia ler o que estava ali e tal. E aí eu fui piorando, fui entrando
num ciclo extremamente ansioso, depressivo. Eu tinha raiva de olhar para uma parede branca, me dava raiva. Assim, de verdade. E você chega a pensar em coisas até piores, sabe? Porque, assim, mexe muito com a cabeça da gente. E o corpo, assim, você sentia alguma coisa diferente? Tipo, as mãos formigando. Doutor, eu lembro de um dia... E isso, gente, aconteceu comigo em 2022, bem na época do Natal e Ano Novo. Eu lembro que eu entrei para tomar um banho, me deu uma crise de choro no chuveiro. Eu esmurrava a parede. Eu falei, não é possível que está acontecendo isso comigo. E aí eu procurei um outro médico e falou, para agora com esses medicamentos. Isso é uma irresponsabilidade sem tamanha, né? Assim, eu não estou julgando ninguém, enfim, cada um faz mas eu acho que isso é uma coisa importante, né? Eu falo que... Coloca escrito que está lá, então, né? Exatamente, né? E eu falo que as pessoas, infelizmente, elas chegam, né, no consultório e falam, né? Ah, mas foi um médico que disse. Mas, poxa, nós não somos dono da verdade, né? E, infelizmente, eu falo, como toda profissão, sempre tem uns que não deveriam nos representar, né? Então, cuidado, né? Cuidado. A gente tem picareta em tudo que é canto. Exato. Então, aí você vai pensar assim, ó. Se, às vezes, um medicamento que um médico passa pode não ser o correto, imagina você comprar uma fórmula na internet... Que você nem sabe. Você nem sabe o que é. Então, assim, que alguém lá fez alguma propaganda lá e nem sabe do que está falando, assim, só porque quer ganhar dinheiro com aquilo lá. Então, assim, tem que tomar cuidado. Milagre não existe, não adianta. Você vai ver que elas falam, perdeu 40 quilos tomando isso. É tudo conversa mole, isso aí não existe, não existe. Eu sempre falo, às vezes alguém usa como exemplo, mas eu conheço fulano que fez dieta, exercício e perdeu 50 quilos. Né? Eu falo, esse é o ponto fora da curva. Né? Infelizmente, essa é a verdade. Né? A gente sabe que hoje, por exemplo, né, o tratamento da obesidade, a gente avalia muito a questão, né, do resultado de perda de peso. Sim. Se a gente pega só aquele paciente que está fazendo mudança de estilo de vida, dieta, exercício, mudando alguns outros hábitos, a perda de peso é mais discreta. Se ele associa essa mudança de estilo de vida com algum remédio, dependendo do remédio, vai até, né, aumentando, né? Aí a gente chega nos tratamentos endoscópicos, que tem um resultado também, né, interessante. E, por fim, né, hoje, né, a gente considera o melhor resultado de perda de peso a cirurgia bariátrica, né? Então, assim, é importante relatar isso, né? Porque às vezes o paciente também ele sente como se fosse, assim, tipo, algo ruim, né? Tipo, nossa, mas eu preciso usar um remédio, às vezes, para perder peso? Às vezes, sim, né? Às vezes é necessário. O resultado, né, de perda de peso é melhor quando se associa a remédio. Agora, existem remédios de verdade para tratamento da obesidade. Remédios testados, né, doutor? E, assim, falando em medicamento, assim, lógico de uma forma aqui genérica, você não vai entrar em detalhe da farmacologia, não é nada disso. Mas fala assim, tenta explicar pra gente, assim, algumas categorias de medicamentos, assim, onde que elas podem atuar, como que o paciente pode se beneficiar e para qual perfil de paciente que você usaria determinado medicamento. Sim. Existem medicações mais antigas, né? Tipo Orlistat, é um remédio que impede que parte da gordura seja absorvida. Nossa senhora! Solta o intestino. Uma vez eu fui aconteceu um problema. Acontecemos problemas por aqui. Não, uma vez eu fui para os Estados Unidos e lá era super fácil de encontrar. Eu tomei e fui fazer uma viagem de carro. Doutor... Eu falo que o paciente, cuidado na hora de você pensar em soltar uma flatulência. Pode acontecer. Um ventinho e a sua alma vai junto. Exatamente. Não, então mas aconteceu isso aí porque você comeu gordura também, né? Também, exatamente. Você exagerou na gordura, mais gordura, pior. Ninguém tinha me falado. Eu tinha lido. Só que assim, o Orlistat é uma medicação que não age no apetite, né? Então a perda de peso isolada dela é muito discreta. Existem algumas medicações, né, que têm uma ação mais sistema nervoso central, né? Hoje, por exemplo, nós temos uma medicação que chegou, inclusive, recentemente, né, no primeiro semestre desse ano no Brasil. Depois de muitos anos, esse medicamento já tinha desde 2015, 2016 nos Estados Unidos, na Europa. É uma associação, né, de duas drogas, né, a bupropiona e a naltrexona. Por exemplo, essa medicação ela acaba sendo interessante, por exemplo, para aquele paciente que tem um perfil mais compulsivo na alimentação, né?
Agora, aquele paciente que tem aquela... Eu brinco, que né? Que come mais doce ou é o que belisca mais, assim? Às vezes o que belisca mais. Porque não flexiona a laje na compulsão mesmo, né? Inclusive para álcool e tudo mais, também, não é isso? Também, né? Só que a dose é um pouquinho menor do tratamento da... Não sei de nada. O cara tá por dentro. Dr. Google, né? Brincadeira. Agora, se existe... Aquele paciente, ele tem um perfil, né? Eu brinco com os pacientes, né? Aquele cara que come, almoça e ainda tem vontade de comer mais, né? Sim. Aquele cara que come grandes quantidades de comida... Aí o tratamento daquelas injeções, né, que são os análogos de GLP-1, liraglutida, semaglutida, né, que é o que a gente tem atualmente aqui no país. Vai sair um novo agora, né? Ano que vem estamos tendo a chegada de mais medicações, né, que, inclusive resultados fantásticos, não só no controle, né, da redução do peso, como também em pacientes com diabetes, né, o controle da glicemia. É porque, assim, ele falou de controle central, porque, assim, existe um centro aqui no cérebro que ele dá fome. Exatamente. E ele tem receptor. Então, tem esse hormôniozinho que a gente produz, que ele vai lá no cérebro, enche esses receptores e a gente perde a fome, a gente dá saciedade, né? Então, assim, esse medicamento, ele é uma forma artificial da gente atingir a saciedade antes. Eu gosto de falar isso para os pacientes, né? Esse hormônio, né, que é o GLP-1, ele é produzido a partir do momento que a gente come. Então, o nosso intestino secreta esse hormônio a partir do momento que a gente come. Só que qual que é o problema? Em questão de 2-3 minutos, o nosso próprio corpo desativa essa substância, né? Então, realmente, o GLP-1 vai lá, nos dá saciedade, só que questão de minutos, acabou o efeito, né, do benefício do controle do apetite. Então, a medicação, ela traz um jeito artificial de você manter esses níveis, né, desse hormônio mais alto. Aí depende do remédio. Tem um que aplica uma vez por dia, tem que aplica uma vez por semana, né? Então, isso vai acabar mudando. Gente, por favor, se você pegou um caderninho para anotar o nome, por mais que não tenha falado o nome comercial... Não faça isso sozinho, não tente aplicar sozinho. Eu conheço pessoas que... É porque tem uma escala, né, doutor? Tem todo um jeito de tomar e tal. Tem gente que chegou na dose máxima, tomou de uma vez e passou muito mal e foi para o hospital. Então, não tome medicamento sem orientação de um médico. Todo medicamento ele tem efeitos colaterais. Exato. Certo? Da mesma forma que o tratamento, a cirurgia, ela também tem os seus efeitos colaterais, o medicamento também. Então, assim... Esse cara aqui, ele está estudando isso há tantos anos, não é à toa. Então, ele sabe do que ele está falando, ele vai conseguir orientar, ele vai conseguir pegar o problema real da pessoa e saber identificar qual medicamento que é o melhor, né? Então, assim, a gente tem que buscar um profissional da área que possa orientar certinho, possa avaliar caso a caso. Então, assim, não compra remédio na farmácia e sai aplicando porque vai fazer bobagem. Vai fazer a gente teve essas medicações têm a questão da dose, né? Isso é muito importante, né? Teve paciente fazendo dose semanal diária. Exato. Né? Remédio... Aí teve um boom de pancreatite no hospital. Tinha semana que tinha 3, 4, 5 pacientes internados com pancreatite, porque eu estava exagerando a dose do remédio. Por exemplo, pacientes que já tiveram pancreatite, é uma contraindicação, né? O medicamento. Eu me lembro no começo do ano, né? Um paciente, né, na casa aí não me lembro, dos 40 anos, ele chegou e falou, doutor, comprei o remédio, já estou usando, né, o remédio. Falei, tudo bem, né, vamos ver, né, vamos conversar, vamos ver como é que tá, mas você precisa de acompanhamento, né? E aí, como todo bom clínico, né, vou fazer a história, tirar a história do paciente, né? E chega o momento da pergunta, você já teve algum problema de saúde? Ele me vira e fala, eu já tive uma pancreatite. Então eu falo, meu amigo, se você não quiser literalmente ir para o saco, né, para o remédio agora, porque isso é uma contraindicação o remédio, né? Então é extremamente perigoso, né, esse uso, né, indiscriminado, né, e por conta própria, né, de orelhada. Doutor, mas eu quero fazer mais uma provocação. A gente nunca vai ter paz na vida. Então, assim... Quem tem que, o gordinho vai ter que estar sempre lá no alfacinho dele, vai ter que estar sempre lá mascando gelo. Tô falando de situações aqui hipotéticas, até para a gente descontrair um pouco. Mas aquela pessoa vai ter que sempre viver em vigilância. Sim. É isso. Como eu falei, é uma doença crônica, né?
Eu falo que a gente aprendeu muito, né, com essa questão até desses hormônios, né, que a gente citou, né, do GLP-1 e entre outros hormônios, a gente aprendeu muito com a cirurgia bariátrica. Né? Eu acho que a cirurgia bariátrica, os estudos com cirurgia bariátrica, eles nos trouxeram muita novidade. E, assim, a gente tem que entender o seguinte, né? Até esses estudos, né, de cirurgia bariátrica, eles nos trazem algumas informações, né? Eu gosto de citar isso para os pacientes, né? A partir do momento que a gente perde peso, né, existem mecanismos de recompensação. Né? O nosso corpo, eu brinco, é a máquina perfeita de estocar energia. A gente não foi feito para perder energia à toa. Então, toda vez que a gente adquire umas gordurinhas a mais, né, o nosso corpo gosta disso. Ele acha que é uma reserva, né? Tipo, o Fernando... Instinto de sobrevivência. É um instinto de sobrevivência mesmo, né? Tipo, opa, né? Se a gente parar para pensar, né? Isso é uma coisa que eu até faço essa reflexão, né, com os pacientes no consultório. Numa escala da evolução do ser humano, se a gente parar para analisar, né, a gente não tinha essa abundância de calorias tão fácil, né, ao nosso fácil alcance, questão de 50, 100 anos atrás. Né? Então, nós tivemos uma mudança, né, no nosso padrão alimentar violento. Se você quisesse, sei lá, em 1700 e bolinha, né, comer, você ia ter que pegar o teu facão lá, o arco e flecha e caçar. Longe. Na minha infância, a gente não tinha refrigerante tão fácil em casa. Não. Então, assim, o nosso corpo ele foi se adaptado justamente para guardar energia. E toda vez que a gente aumenta e depois começa a perder peso, o nosso corpo tem mecanismos de compensação. Por exemplo, a gente perde peso, aumenta os hormônios que nos dão fome e diminui os hormônios que nos dão mais saciedade. Não. E o nosso metabolismo se torna mais lento. Então, tudo isso mostra que a tendência do corpo é querer voltar. Flávio, aí que eu falo para todo mundo. Falo assim, aí você faz aquelas dietas super restritivas, acontece isso aí. Ó. Exato. Então, assim, o corpo dele vai entender o quê? Eu tô numa escassez de caloria aqui. A hora que ele para... Ele breca o metabolismo, ele para de gastar energia, para de construir músculo e começa a estocar gordura. Aí você olha para o céu e fala... A vida é justa, meu Deus? Não, mas não é isso. É que ele tem que fazer um trabalho de alterar o que você está comendo, às vezes. Não é só a quantidade calórica. Exato. Mas você tem que tirar a gordura, melhorar a qualidade. Então, assim, não adianta você restringir tudo. Se você fizer uma dieta que você está comendo coisas boas ao longo do dia, às vezes você consegue diminuir a quantidade de gordura, aumentar a quantidade de massa muscular e aumentar teu gasto calórico. Você entendeu? Então, assim, não adianta. Esse negócio de ficar comendo alfacinha não é bom. Isso aí não é... Você dá um resultado provisório, temporário. Então, assim, durante o primeiro mês lá, você perde alguma coisa, mas depois não sustenta. Sem contar que eu falo, né? A dieta restritiva, eu sempre brinco, né? Ela tem dia e hora para começar e para acabar, porque enche o saco. Você não vai conseguir ficar comendo alface... Não, e o teu humor, né? Vai lá no pé. Você não consegue restringir, exatamente. Você vai tirar tudo o carboidrato, você começa a ficar com mau hálito, você fica nervoso, fica irritado, você fica deixa de ter fraco. vida social. Exato, né? Eu falo isso também, né, bastante para os pacientes, né? Comer é um ato social. Né? A comida, eu falo, é o centro de muita coisa, né? Tipo, a gente vai se reunir, comida. A gente vai no velório, comida. A gente vai, sei lá, numa festa, comida. Sei lá, tudo. Não, tô brincando. Eu como em velório, tudo. Gente. Tá, um pãozinho com mortadela ali, 3 horas da manhã. Eu também mando ver. Pão com mortadela, né? Vai fazer uma festa? Comida, né? Então, assim, a gente não tem como se afastar da comida. Mas a questão é, a gente perdeu peso. A primeira etapa do tratamento é a perda de peso. A segunda etapa do tratamento, que é para o resto da vida, é manter o peso perdido. É controlar a doença, né? Como eu falei, ela não tem cura, ela tem controle. Então, o que a gente tem que tentar fazer, né, é equilibrar. E é exatamente esse é o papel da dieta e do exercício físico, né? Que é realmente tentar equilibrar esse gasto e ganho de calorias para que a gente evite o retorno do peso, né? Doutor, e a gente tentou muitas vezes, né? Sim. E aí o doutor me deu uma carta indicando esse cara aqui. Eu já conhecia esse cara de fazer reportagens, entrevistas e tudo mais. Eu guardei essa carta 1 ano e meio. Porque eu falei, quer saber? Eu vou ser gordinho feliz,
eu não sei o quê, papapá, cansei de tudo, porque chega uma hora que te dá uma revolta. Porque você tenta. Eu fui em muitas nutricionistas, assim, das mais radicais, enfim. E aí não conseguia, aí conseguia, assim, fazia dieta, perdia 1,5 kg na semana. Aí passava o final de semana e ganhava 3. Eu falava, não é possível. E aí o senhor me deu uma carta, né, indicando. Eu guardei essa carta 1 ano e meio. Quando eu levei a carta para esse aqui, ele falou assim, Flavião, vou botar balão em você não, você vai ficar depois vomitando, me enchendo o saco, vai ficar passando mal, vai ficar me ligando. Não foi bem por isso, eu te falei já. A questão é que ele tinha apneia, pressão alta. Sim. Eu achei que, no caso dele, perder 10%, 15%, não ia ser um resultado que ia livrar ele desses problemas aí. Foi mais por isso. Né? O negócio de ligar... quando vocês conhecerem a peça, que vocês vão ver, o doutor Mário, ele é muito gente da gente, assim. Ele não é aquele médico que fica num pedestal e nem toca no paciente, nem conversa, né, doutor? Não, é muito bate-papo, os dois são muito, muito acessíveis, assim, a gente pode conversar e falar de tudo. Mas isso tem sido, doutor, você falou que os pacientes geralmente guardam essa carta, tentam postergar essa cirurgia? Assim, geralmente quando... eu falo que tem 2 tipos de pacientes, né? Eu falo aquele paciente que ele já está na cabeça que quer fazer a cirurgia mesmo, ele já chega e fala assim, doutor, pensei bem, eu acho que eu vou para a cirurgia mesmo, ele pega a carta e vai. Agora tem pacientes que você fala, olha, não está dando certo, o resultado não está sendo muito bom, que tal, né, você fazer uma visita, né, a um cirurgião, né? E tem realmente paciente que, tipo, às vezes é difícil de aceitar, né? E realmente vai postergando. E às vezes, por exemplo, né? Geralmente, né? Eu falo que, como todo mundo, né? Eu acho que quando a água chega no pescoço, né? E às vezes isso está muito relacionado a problemas de saúde, né? Aí o paciente fala, poxa, não, eu preciso perder peso. Que foi o meu caso, né? Às vezes ele chega assim, eu acho que ele pensa... É comum a gente ver isso, assim, parece que é eu não preciso. Ou então, quando ele vai... Será que eu preciso de uma cirurgia? Ou quando ele vai lá, ele fala assim, tipo, ele chega com um ar de... Parece uma derrota, assim, pra ele, assim, eu não consegui. Sabe, mas ele tem que... então, assim, eu sempre falo pro paciente, falo assim, eu não vejo isso como um problema para você. Você está tentando buscar um caminho. Exatamente. É difícil mesmo. A obesidade é uma doença, igual a gente já falou aqui um monte de vezes, crônica, progressiva, incurável e multissistêmica. Exato. A gente falou aqui de hormônio. O hormônio faz você ter vontade de comer. Hormônio que te tira a saciedade se ele não funcionar direito. Menor produção de hormônio, problema na ação do hormônio. Exatamente, eu ia falar isso aí. Um monte de coisa. Seus próprios hormônios não vão funcionar direito. A gente falou no outro capítulo de infertilidade, porque a mulher obesa ela não consegue fazer com que o seu hormônio funcione direito onde ele tem que funcionar. Então, assim, parece, ele chega com um ar de derrotado, mas eu não acho que é isso. Às vezes as pessoas chegam e também rotulam o paciente, né? Falam assim, lá, o gordinho ele é preguiçoso, ele só quer comer, come e dorme. E aí, quando o cara decide, ele vai lá e fala, não, eu vou fazer a cirurgia, eu vou melhorar. Ele vai lá e emagrece, o que as pessoas falam? Só emagreceu porque operou. Eu acho que uma coisa que é importante, né, a gente estabelecer e falar isso, né? Aproveitar esse canal, né, direto aí com os pacientes, que esse negócio de você não está acima do peso, você está gordinho porque você não tem falta de vontade, é que você come errado, é que você não faz exercício. Eu acho que assim, se alimentar bem, fazer exercício é um caminho, mas como você falou, existem hormônios, existe fator genético, né? Tem um monte de coisa, né? Então, esse negócio, essa dualidade, né? É só fazer exercício e fechar a boca. Não é tão simples assim, né? Eu falo, o buraco é muito mais embaixo. Até microbiota, né? O Mica fala bastante. Um dia nós vamos chamar o Mikael aqui para falar de microbiota. Microbiota intestinal. É interessante isso aí. Até as bactérias que estão no teu intestino, elas podem ser responsáveis por você não conseguir metabolizar e não conseguir perder peso. O peso muda a característica da flora intestinal, né? E isso, de uma certa maneira, vai te propiciar aumentar o peso.
Não tem jeito. Enfim, estamos chegando ao fim do nosso episódio com o Dr. Flávio. Porém, a gente vai segurar ele aqui mais um pouquinho, porque nós vamos gravar um outro episódio para vocês. Combinado? Porque é difícil tirar o cara do consultório. Não, o homem não é fácil não. Viu? Não é fácil não. Então a gente vai aproveitar, vamos sugar ao máximo aqui. Gente, até o próximo episódio. Curta, compartilhe. Comente. Comente, deixe aquele joinha. Até mais. Tchau, tchau.